Você já entrou em uma igreja vazia e sentiu como se algo estivesse olhando para você? Mesmo com tudo em silêncio, com a luz filtrando pelas janelas antigas, existe uma presença, algo invisível, mas pesado. Como se as paredes soubessem mais do que dizem. Como se a fé ali dentro escondesse algo muito, muito antigo. Talvez você ache que isso é só impressão, que é coisa da sua cabeça. Mas e se eu te dissesse que não é? Hoje eu vou te contar uma história que o Vaticano tentou apagar. Uma história que foi enterrada, silenciada, removida de livros e registros oficiais. Uma verdade maldita, tão perigosa que até mesmo dentro dos muros do Vaticano, ela era tratada com medo. Tudo começou com um manuscrito, um diário, na verdade, encontrado em 1972 por um padre italiano chamado Giulio Moretti. Ele cuidava de uma igreja isolada nos arredores de Úmbria, uma construção do século XII que há tempos não recebia fiéis. Um lugar esquecido, como muitos que existem pela Europa. Mas ali dentro, escondido no altar falso, havia um compartimento, e dentro dele, o que parecia ser apenas um caderno velho, coberto de poeira. O que o padre encontrou não era apenas um diário. Era o relato pessoal de um inquisidor chamado Fratello Lorenzo. Um homem que viveu durante o auge da Inquisição e que, ao contrário de seus pares, registrou não apenas os nomes dos acusados de heresia, mas também o que ele viu, ouviu e enfrentou. Coisas que não se explicam com fé, nem com ciência. O diário falava de uma aldeia, um vilarejo isolado entre florestas fechadas e morros onde, segundo Lorenzo, havia o rastro da besta. Não um animal, não uma bruxa, mas algo de anterior, algo que, segundo ele, não pertence a este mundo nem ao próximo. A descrição é vaga, como se até as palavras fossem insuficientes, mas ele insiste que viu, que ouviu, que sentiu. Lorenzo descreve noites em que o céu parecia girar, mesmo estando imóvel. Vozes sussurrando em línguas que ele não entendia, e ele falava latim, grego e aramaico. Moradores que se comportavam de maneira estranha, acordavam cobertos de terra, olhos fixos, sangue nos cantos da boca. Mas juravam não se lembrar de nada. Alguns desapareciam, outros apareciam, diferentes. O inquisidor, cético como todo homem, da igreja treinado para não cair em superstições, começou a duvidar da própria fé, porque, segundo ele, o que viu não era pecado, nem bruxaria. Era mais velho que isso, algo pré-cristão, algo que vive debaixo da terra e se alimenta de esquecimento. Há uma parte no diário que é especialmente perturbadora. Lorenzo escreve que, numa madrugada sem lua, ouviu batidas vindas debaixo da igreja local, como se algo estivesse tentando sair. Quando desceu até o porão, encontrou uma pedra coberta por símbolos que ele não reconhecia. Não eram runas, não eram sinais pagãos, era algo mais primitivo. E quando ele tentou tocar a pedra, desmaiou. Ele acordou do lado de fora, com a batina rasgada e as mãos cobertas de terra. E um nome escrito em sangue na parede da sacristia, Soter. O diário termina abruptamente, como se Lorenzo tivesse sido interrompido. As últimas páginas são apenas rabiscos, manchas de tinta, símbolos repetidos como se estivesse em transe. A data da última entrada é 2 de fevereiro de 1493. O padre Júlio, que encontrou o diário séculos depois, ficou obcecado, tentou traduzir os símbolos, consultou especialistas, procurou arquivos dentro do Vaticano, e foi aí que as coisas começaram a dar errado. Um incêndio destruiu parte da biblioteca onde ele guardava os documentos. Júlio desapareceu 3 semanas depois, sem deixar vestígio. Apenas o diário permaneceu. E acabou sendo guardado por um arquivista anônimo que o entregou anos depois a um pesquisador independente. Esse pesquisador, ele também desapareceu, mas não sem antes digitalizar parte do conteúdo e enviá-lo para um colega nos Estados Unidos. Foi assim que essa história, aos poucos, começou a circular entre estudiosos do oculto e do esoterismo cristão. Sempre às escondidas, sempre com medo. Hoje quase ninguém ousa falar de Soter, nem dentro do Vaticano,
Dizem que ele era, ou ainda é, um nome esquecido de Deus, ou talvez um inimigo mais antigo. Um ser que os primeiros cristãos tentaram apagar da existência. Um pacto que deu errado. Uma entidade enterrada debaixo de igrejas antigas, contida por símbolos e rituais perdidos no tempo. E se tudo isso parecer exagero, você só precisa fazer uma coisa. Vá até a cripta de uma igreja construída antes do século XVI. Fique em silêncio absoluto por alguns minutos. Feche os olhos, respire fundo e veja se você escuta. Porque, segundo o diário, quem escuta não esquece. Quem esquece não volta. Mas calma, ainda tem mais. Tem algo que talvez explique o motivo de tudo isso ter sido apagado. Um detalhe que conecta essa história à própria fundação do Vaticano. Algo que estava escondido em um brasão. Um símbolo sutil, uma mensagem cifrada, e é disso que vamos falar agora. Você se lembra do brasão? Aquele detalhe que ninguém percebe. Um pequeno símbolo escondido entre chaves, cruzes e coroas. Ele apareceu pela primeira vez em 1585 no brasão do Papa Sisto V. Era sutil, quase imperceptível. Um semicírculo com 3 traços verticais dentro, bem no centro do escudo. Na época parecia apenas um ornamento, mas o mesmo símbolo foi visto antes, em ruínas etruscas, muito mais antigas que o cristianismo. E sabe onde mais? Na pedra que o inquisidor Lorenzo encontrou sob a igreja. O símbolo é recorrente em todos os manuscritos ligados ao caso. Sempre discreto, sempre presente. Alguns estudiosos chamam de marca do silêncio. Outros dizem que é o selo de contenção de Soter. Seja o que for, ele parece ser parte de algo maior. Um esforço deliberado para manter um segredo enterrado, mas ainda assim visível, como uma cicatriz. O mais estranho é que quando esse símbolo foi incluído nos documentos eclesiásticos, ninguém deu importância. Nem mesmo quando um grupo de restauradores, em 1999, encontrou a mesma marca gravada no chão de mármore da Basílica de São Pedro, em uma área inacessível ao público. Estava coberta por um tapete há décadas. E o curioso, o tapete foi colocado exatamente no ano em que Giulio Moretti desapareceu. Coincidência? Os arquivos confidenciais do Vaticano mencionam discretamente uma comissão interna chamada Custos Obscura. Uma ala de monges, cientistas e padres com o único objetivo de investigar e ocultar. Não aparecem em registros públicos, não têm cargos oficiais. Mas de tempos em tempos, seus rastros surgem em documentos datados com tinta preta, a mesma usada para ocultar trechos de livros antes da publicação. Censura sagrada. Há uma carta de 1841, escrita por um cardeal chamado Benedetto Zorzi, que menciona a ameaça sotérica sob os pilares do sagrado. E mais adiante ele escreve: o preço do silêncio é a repetição. Se a entidade não for contida, o ciclo recomeça. Com novos nomes, novas vozes e os mesmos olhos negros. Os mesmos olhos negros. Essa frase reaparece em relatos de padres exorcistas, em cartas nunca publicadas oficialmente, crianças que desenhavam olhos pretos em suas bíblias, testemunhos de pessoas que visitaram criptas e saíram com traumas inexplicáveis, gente que dizia ouvir sussurros, mesmo sendo surda. E é aqui que entra uma parte ainda mais perturbadora. Em 2011, um pesquisador americano chamado Thomas Eberle teve acesso a parte do conteúdo digitalizado do diário de Lorenzo. Ele estava estudando simbologia religiosa e cruzamentos com crenças mesopotâmicas, quando encontrou uma correspondência direta entre o nome Soter e um antigo demônio sumério chamado Sutur, cuja tradução mais próxima seria algo como aquele que caminha com a boca dos outros. Um ser que se comunica através de pensamentos alheios, um parasita de memórias. Eberle ficou obcecado. Publicou um artigo acadêmico em uma revista marginal de ocultismo e desapareceu semanas depois. O arquivo de sua pesquisa foi removido da internet. Tudo o que restou foi um backup feito por um dos leitores. Nesse backup, ele menciona que alguns dos símbolos encontrados no manuscrito também estavam presentes. Nas pinturas da Capela Sistina. Sim, lá.
onde milhares de turistas passam todos os dias, onde os olhos de Deus tocam o dedo do homem. Há pequenos detalhes nos fundos, nos cantos, distorções quase invisíveis, rostos com olhos negros, figuras que não fazem parte de nenhum versículo. E não é interpretação moderna. São reais. Foram apontadas por restauradores, mas ignoradas por historiadores. Agora me diga, por que um artista como Michelangelo incluiria rostos anônimos com olhos vazios no centro do templo mais sagrado da cristandade? A resposta mais simples é porque ele viu algo, ou porque alguém o fez ver. E se você ainda acha tudo isso exagerado, deixa eu te contar um último detalhe. A palavra soter, quando convertida para a numerologia hebraica, soma o mesmo valor da palavra Sheol, o nome bíblico do inferno. Isso não está nos sermões, não está nos missais, está nas entrelinhas, nos fragmentos, nos papéis amarelados escondidos em gavetas sem rótulo e nos relatos de gente que nunca mais conseguiu dormir. Você consegue imaginar o tipo de verdade que precisa ser enterrada por mais de 500 anos? Uma verdade que, se revelada, faria você repensar o que é fé, o que é divindade e o que está realmente acima de nós. Essa história não é só uma lenda. Ela está costurada na história da própria igreja. Um pacto, mal feito talvez, um erro antigo, ou quem sabe, um preço a ser pago por tocar o que não se entende. E é aí que tudo fica mais estranho, porque algumas pessoas que ouviram essa história começaram a ter o mesmo sonho. Um corredor de pedra, um altar quebrado, e uma voz dizendo, bem perto, do ouvido, você me chamou? Se isso for apenas imaginação, por que tanta gente sonha com o mesmo lugar? Talvez seja hora de ir mais fundo, porque agora eu preciso te mostrar o que Lorenzo viu na última noite antes de desaparecer. É isso que vem agora. Na última entrada do diário de Lorenzo, o tom muda. As palavras já não seguem o mesmo padrão ordenado das páginas anteriores. A caligrafia é trêmula. As frases são cortadas, repetidas. Há manchas de cera e gotas que parecem sangue ressecado. Mas entre os fragmentos ainda legíveis, uma frase se destaca, escrita com tamanha força que rasgou a página. Ele acordou. Lorenzo descreve sua última noite naquele vilarejo amaldiçoado como se já soubesse que não haveria amanhecer. Ele ouve batidas, sons de pedra arranhando pedra, vozes sussurrando em todos os cômodos, mesmo estando sozinho, cruzes viradas de cabeça para baixo, e no centro da igreja, o altar quebrado em dois. De dentro da rachadura, um cheiro, um fedor, que ele descreve como a morte antes de existir. Ele tenta fugir, mas não consegue. Seus pés não respondem. O tempo parece dobrar sobre si mesmo. As velas acendem sozinhas. E então ele escreve: vi seus olhos. Não eram olhos. Eram bocas negras. E elas estavam famintas. Esse trecho é citado por vários estudiosos como a primeira descrição conhecida do olhar sotérico, uma suposta manifestação da entidade Soter. Olhos que não refletem luz, mas absorvem. Que não olham para você, mas olham através de você. E foi exatamente esse tipo de olhar que teria sido descrito séculos depois por uma jovem freira internada em um convento no sul da França. Em 1964, ela teria desenhado o mesmo símbolo do brasão de Sisto Cinto com o dedo no vapor do espelho e dito sem motivo algum: ele ainda tem fome. Há relatos semelhantes registrados em diferentes países. Pessoas comuns que nunca se viram, falando de um mesmo sonho, de uma mesma figura encapuzada de túnica dourada sem rosto, com mãos que pingam cera derretida, sempre em lugares escuros, sempre no subterrâneo, sempre precedido por sussurros em línguas antigas. E então vem o ponto que conecta tudo. Em 2019, um arqueólogo espanhol descobriu uma tumba escondida debaixo da fundação de uma igreja abandonada perto de Barcelona. Não havia nome, apenas símbolos entalhados nas paredes da câmara, os mesmos símbolos descritos por Lorenzo no século XV. Entre eles, novamente, a marca do silêncio. Dentro da tumba havia restos humanos. Mas não só isso. Também havia pergaminhos selados,
com cera negra. Um deles dizia em latim arcaico: se leres, lembrarás. Se lembrares, chamarás. Se chamares, ele virá. Essa frase é quase idêntica ao último registro oral feito por Giulio Moretti antes de desaparecer. Eu li, e agora ele me escuta toda noite. É isso que assusta. Não é a história em si, é o eco que ela deixa, o rastro que ela faz, em quem ouve, a dúvida, a possibilidade. Porque se existe algo enterrado sob as fundações da igreja, algo que sobreviveu à passagem dos séculos, algo que nomes importantes tentaram esconder, talvez o problema não seja ele acordar. Talvez o verdadeiro perigo seja a gente lembrar dele. Soter não é um nome, é um chamado, um convite, um eco antigo esperando ser respondido. Ele não precisa aparecer, só precisa ser lembrado. E toda vez que alguém conta essa história, toda vez que você ouve essas palavras, você o alimenta, você o reforça. Então, agora que você ouviu, talvez seja tarde. Você pode tentar esquecer, pode desligar o vídeo, pode fingir que era só ficção. Mas se essa noite, quando tudo estiver em silêncio, você ouvir alguma coisa caminhando pelo corredor, não se vire. Porque ele só vem quando a gente olha. E se você chegou até aqui me escutando, é porque algo em você também quis saber. Porque a curiosidade é o que abre as portas. E algumas portas nunca deveriam ser abertas, mas agora elas já estão entreabertas. E você viu. Se essa história te perturbou, ou se você já ouviu algo parecido antes, me conta aqui nos comentários. Talvez você não seja o único. Talvez outras pessoas também tenham sonhado com os mesmos símbolos, com as mesmas vozes, com os olhos negros que não piscam. E se você quiser compartilhar isso com alguém, pense bem. Nem todo mundo está pronto para ouvir histórias que foram enterradas com tanto esforço. Mas se você decidir contar, faça com cuidado e nunca diga o nome dele em voz alta.